Queridos irmãos, que o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, nos guarde e nos fortifique. A nossa mente, obviamente, neste instante, volta-se para o Evangelho do Cristo, porque reside nele toda a razão do nosso esforço. De certa feita, isso está contido no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Já João Batista, recolhido à prisão, naqueles momentos que antecediam as decisões finalísticas de Herodes, que culminariam essas decisões na sua decapitação, ele encaminha Jesus, 2 discípulos, a indagar-lhe se era ele realmente o esperado, aquele que haveria de vir. Isso até hoje tem estranhado a muitos de nós. Por que aquele que recebeu a incumbência de batizar, dentro daqueles rituais vigentes, o próprio Cristo, e mantinha aquela dúvida? Eles que tiveram convivência desde a infância em determinados momentos. E a partir do versículo 4 responde a informação registrada em Mateus, responde Jesus, através dos seus emissários: ide e anunciai a João as coisas que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. A resposta foi dada de modo incisivo, a definir com claridade que aquele anunciado por João, aquele prometido pelas profecias, faria o papel de preparação do caminho, como nos fala o capítulo 3 também do Evangelho de Mateus. É como se Jesus dissesse: tranquilize-se, porque na realidade o esquema está sendo cumprido. A ele, João, caberia a indicativa. E Jesus, o Mestre, o nosso governador, a consolidação, não mais através de registros proféticos ou de registros em cima de linhas ritualísticas, mas dentro de um processo de absoluta formalização e concretude da mensagem pré-anunciada. Os tempos passam e Jesus continua a operar. A doutrina espírita apresenta para nós todo um acervo informativo que define aquela mesma preocupação que João Batista teve ainda preso, para os nossos corações também ainda presos em determinados convencionalismos. Mesmo em pleno movimento espiritista, nós ainda cultivamos sérias dificuldades. Nós temos ainda muitos médiuns que estão há 5, 10, 15 ou mais anos no exercício medianímico
E ainda pergunta, será que eu sou médium mesmo? Ainda perguntam, será que eu não estou envolvido naqueles dimensionamentos que os parapsicólogos definem? Estou vendo coisas que não existem porque a mente é fértil. Mas aquele que tem utilizado a linha de pré-anunciação, com aquela busca de efetivação do que está anunciado, que é a profecia, eu hei de ser melhor, eu hei de ter paciência, eu hei de cumprir o mínimo no contexto que possa assegurar a paz e a harmonia aos corações. Então nós começamos a entender uma profunda correlação entre o patrono desta casa, João Batista, e a realidade espiritista. Porque se João anunciava e o plano operacional do Cristo formalizava em nível concreto, o Espiritismo não avoca a realidade profunda de libertar a humanidade ou todo o universo. Ele assume, sim, com categoria, com condições plenas e autoridade, de indicar, segundo a extensão das revelações que ele, Espiritismo, traz, todos os valores para que o profitente do Espiritismo, o adepto, o estudante, o simpatizante dessa querida doutrina, possa realmente encontrar Jesus. Porque nele, o mestre por excelência, é que reside o foro inexcedível da renovação, da libertação de quem quer que seja. É como se João Batista estivesse conosco aqui, nos auxiliando no raciocínio. Ajustemo-nos com equilíbrio e segurança e operemos sob a tutela do Cristo. Então os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, estão presentes na órbita em que nós estamos também presentes. Se tivermos a humildade suficiente, vamos notar que Jesus está respondendo às nossas inquirições. Examinemo-nos. Estamos enxergando melhor do que antes de conhecer a doutrina? Estamos tendo uma acústica mais acurada depois que a doutrina tocou o nosso coração nas informações extraordinárias? Será que eu estou me sentindo em movimento de vida, quando há uns tempos atrás eu era conduzido que nem cadáver pelos conceitos da humanidade? Será que eu estou nos fundamentos da humildade, considerando-me e conceituando-me pobre, carente e necessitado, para usufruir condignamente dos padrões renovadores e que projetam o ser a felicidade? É algo de muita perspicácia no seu sentido positivo, mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente religiosos. João, aquele prometido pelas profecias, faria o papel de preparação do caminho, como nos fala o capítulo 3 também do Evangelho de Mateus. É como se Jesus dissesse, tranquilize-se, porque na realidade o esquema está sendo cumprido. A ele, João, caberia a indicativa. E Jesus, o mestre, o nosso governador, a consolidação, não mais através de registros proféticos ou de registros em cima de linhas ritualísticas, mas dentro de um processo de absoluta formalização e concretude da mensagem pré-anunciada.
os tempos passam e Jesus continua a operar. A doutrina espírita apresenta para nós todo um acervo informativo que define aquela mesma preocupação que João Batista teve ainda preso, para os nossos corações também ainda presos em determinados convencionalismos. Mesmo em pleno movimento espiritista, nós ainda cultivamos sérias dificuldades. Nós temos ainda muitos médiuns que estão há 5, 10, 15 ou mais anos no exercício medianímico e ainda perguntam, será que eu sou médium mesmo? Ainda perguntam, será que eu não estou envolvido naqueles dimensionamentos que os parapsicólogos definem? Estou vendo coisas que não existem porque a mente é fértil. Mas aquele que tem utilizado a linha de pré-anunciação, com aquela busca de efetivação do que está anunciado, que é a profecia, eu hei de ser melhor, eu hei de ter paciência, eu hei de cumprir o mínimo no contexto que possa assegurar a paz e a harmonia aos corações. Então nós começamos a entender uma profunda correlação entre o patrono desta casa, João Batista, e a realidade espiritista. Porque se João anunciava e o plano operacional do Cristo formalizava em nível concreto, o Espiritismo não avoca a realidade profunda de libertar a humanidade ou todo o universo. Ele assume, sim, com categoria, com condições plenas e autoridade, de indicar, segundo a extensão das revelações que ele, Espiritismo, traz, todos os valores para que o profitente do Espiritismo, o adepto, o estudante, o simpatizante dessa querida doutrina, possa realmente encontrar Jesus. Porque nele, o mestre por excelência, é que reside o foro inexcedível da renovação, da libertação de quem quer que seja. É como se João Batista estivesse conosco aqui, nos auxiliando no raciocínio. Ajustemo-nos com equilíbrio e segurança e operemos sob a tutela do Cristo. Então os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, estão presentes na órbita em que nós estamos também presentes. Se tivermos a humildade suficiente, vamos notar que Jesus está respondendo às nossas inquirições. Examinemo-nos. Estamos enxergando melhor do que antes de conhecer a doutrina? Estamos tendo uma acústica mais acurada depois que a doutrina tocou o nosso coração nas informações extraordinárias? Será que eu estou me sentindo em movimento de vida, quando há uns tempos atrás eu era conduzido que nem cadáver pelos conceitos da humanidade? Será que eu estou nos fundamentos da humildade, considerando-me e conceituando-me pobre, carente e necessitado, para usufruir condignamente dos padrões renovadores e que projetam o ser a felicidade? É algo de muita perspicácia no seu sentido positivo, mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente religiosos. Nós estamos no Espiritismo, não é em disputa religiosa com outras frentes.
A nossa presença no contexto espiritista se justifica quando a nossa clareza interior respeita as demais religiões e não disputa com elas. E muito sabiamente Kardec definia isto segundo orientações da espiritualidade. Todos podem ser espíritas, só que na medida que a gente encaminha dentro da doutrina, a gente sente que não pode dividir muito, senão nós não chegamos efetivamente aos objetivos. Então, ser espíritas convictamente e com segurança é conhecer esses papéis. É preciso que corações nos canalizem os passos, mas por mais indiquem às autoridades os passos ou o caminho, os passos são nossos. Quando nós damos o passo por conta própria, não é João Batista que o dá, o que vem fazendo esse trabalho. É Jesus que deixa de ser o profeta exterior ou o mestre de fora para ser a indução segura e afetiva de dentro. Porque ele opera na intimidade de cada qual. Então nós estamos aqui porque já começamos a desconfiar uma coisa, que enquanto estivermos ajustados a uma cidadania transitória, permanecemos ainda carentes amplamente. Mas na hora que a gente descobre que temos que descobrir com aprofundamento, não perifericamente nessa descoberta, que eu tenho que refletir o pensamento divino na faixa em que eu estou, eu mudo e amplio a minha conceituação de cidadania. Eu passo a ser cidadão do universo. E na medida que a gente vai encaminhando e notando que os cegos estão presentes na sua recomposição e recuperação, os surdos e os coxos e os leprosos, tudo vai se tornando mais fácil. Porque na hora que a gente pega uma tribuna para falar, a gente sente que pode ajudar o interlocutor ou o ouvinte. Mas a nossa pretensão não sai da linha emissora se eu não me situar como carente principal, como necessitado primeiro de todo o contexto. Uma evangelizadora da criança sabe que se ela não avocar a necessidade de evangelizar-se, ela passa a ser um alto-falante e não propriamente uma harmonia aos corações. Então nós começamos a entender uma profunda correlação entre o patrono desta casa, João Batista, e a realidade espiritista. Porque se João anunciava e o plano operacional do Cristo formalizava em nível concreto, o Espiritismo não avoca a realidade profunda de libertar a humanidade ou todo o universo. Ele assume, sim, com categoria, com condições plenas e autoridade, de indicar, segundo a extensão das revelações que ele, Espiritismo, traz, todos os valores para que o profitente do Espiritismo, o adepto, o estudante, o simpatizante dessa querida doutrina, possa realmente encontrar Jesus. Porque nele, o mestre por excelência, é que reside o foro inexcedível da renovação, da libertação de quem quer que seja. É como se João Batista estivesse conosco aqui, nos auxiliando no raciocínio. Ajustemo-nos com equilíbrio e segurança e operemos sob a tutela do Cristo. Então os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, estão presentes na órbita em que nós estamos também presentes. Se tivermos a humildade suficiente, vamos notar
que Jesus está respondendo às nossas inquirições. Examinemo-nos. Estamos enxergando melhor do que antes de conhecer a doutrina? Estamos tendo uma acústica mais acurada depois que a doutrina tocou o nosso coração nas informações extraordinárias? Será que eu estou me sentindo em movimento de vida, quando há uns tempos atrás eu era conduzido que nem cadáver pelos conceitos da humanidade? Será que eu estou nos fundamentos da humildade, considerando-me e conceituando-me pobre, carente e necessitado, para usufruir condignamente dos padrões renovadores e que projetam o ser a felicidade? É algo de muita perspicácia no seu sentido positivo, mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente religiosos. Nós estamos no espiritismo, não é em disputa religiosa com outras frentes. A nossa presença no contexto espiritista se justifica quando a nossa clareza interior respeita as demais religiões e não disputa com elas. E muito sabiamente Kardec definia isto segundo orientações da espiritualidade. Todos podem ser espíritas, só que na medida que a gente encaminha dentro da doutrina, a gente sente que não pode dividir muito, senão nós não chegamos efetivamente aos objetivos. Então, ser espíritas convictamente, com segurança, é conhecer esses papéis. É preciso que corações nos canalizem os passos, mas por mais indiquem às autoridades os passos ou o caminho, os passos são nossos. Quando nós damos o passo por conta própria, não é João Batista que o dá, o que vem fazendo esse trabalho. É Jesus que deixa de ser o profeta exterior ou o mestre de fora para ser a indução segura e afetiva de dentro. Porque ele opera na intimidade de cada qual. Então nós estamos aqui porque já começamos a desconfiar uma coisa, que enquanto estivermos ajustados a uma cidadania transitória, permanecemos ainda carentes amplamente. Mas na hora que a gente descobre que temos que descobrir com aprofundamento, não perifericamente nessa descoberta, que eu tenho que refletir o pensamento divino na faixa em que eu estou, eu mudo e amplio a minha conceituação de cidadania. Eu passo a ser cidadão do universo. E na medida que a gente vai encaminhando e notando que os cegos estão presentes na sua recomposição e recuperação, os surdos e os coxos e os leprosos, tudo vai se tornando mais fácil. Porque na hora que a gente pega uma tribuna para falar, a gente sente que pode ajudar o interlocutor ou ouvinte. Mas a nossa pretensão não sai da linha emissora se eu não me situar como carente principal, como necessitado primeiro de todo o contexto. Uma evangelizadora da criança sabe que se ela não avocar a necessidade de evangelizar-se, ela passa a ser um alto-falante e não propriamente uma fonte irradiadora de amor. O passista passa a entender que se não tiver vigorando nele o reconhecimento de suas enfermidades morais, o seu passe possivelmente possa ter grandes efeitos magnéticos até de certos acontecimentos fenomênicos mais ampliados, mas não toca no mínimo a intimidade renovadora daquele paciente.
E curar por curar, temos médiuns que o fazem. Mas curar e projetar o paciente para uma nova vida, só ele, que João Batista apontou. Então este é o momento. E quando esta casa foi fundada, em 1908, passou a ser aquela data que definiria o seu surgimento, para 24 de junho, dia do profeta, o grande profeta, segundo o capítulo 11 de Mateus. Que fostes ver? Uma cana agitada pelo vento no deserto? Uma criatura vestida com ricas vestimentas? Os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. Fostes ver o quê? Um profeta. Muito mais que um profeta. Porque nele ou dele que se diz: dos nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele. E nós estamos querendo ser não maior que ele no seu sentido linear, mas queremos começar a conviver com a mensagem do Cristo sem a tutela das regras básicas, constrangedoras e coatoras, que a lei opera sobre quem quer mudar. Aquele que quer mudar tem que submeter-se à lei, mas se ele não escapole da lei a tempo certo, sem infringi-la, porque passa a adotá-la por espontaneidade, ele permanece à mercê das religiões. E vocês não duvidem, como já acontece nessa própria reencarnação para muitos. Aproximam-se do Espiritismo e voltam para outros, e conceituando-me pobre, carente e necessitado, para usufruir condignamente dos padrões renovadores e que projetam o ser a felicidade, é algo de muita perspicácia no seu sentido positivo, mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente religiosos. Nós estamos no Espiritismo, não é em disputa religiosa com outras frentes. A nossa presença no contexto espiritista se justifica quando a nossa clareza interior respeita as demais religiões e não disputa com elas. E muito sabiamente Kardec definia isto segundo orientações da espiritualidade. Todos podem ser espíritas, só que na medida que a gente encaminha dentro da doutrina, a gente sente que não pode dividir muito, senão não chegamos efetivamente aos objetivos. Então, ser espíritas convictamente e com segurança é conhecer esses papéis. É preciso que corações nos canalizem os passos, mas por mais indiquem às autoridades os passos ou o caminho, os passos são nossos. Quando nós damos o passo por conta própria, não é João Batista que o dá, o que vem fazendo esse trabalho. É Jesus que deixa de ser o profeta exterior ou o mestre de fora para ser a indução segura e afetiva de dentro. Porque ele opera na intimidade de cada qual. Então nós estamos aqui porque já começamos a desconfiar uma coisa, que enquanto estivermos ajustados a uma cidadania transitória, permanecemos ainda carentes amplamente. Mas na hora que a gente descobre que temos que descobrir com aprofundamento, não perifericamente nessa descoberta, que eu tenho que refletir o pensamento divino na faixa em que eu estou, eu mudo e amplio a minha conceituação de cidadania. Eu passo a ser cidadão do universo.
E na medida que a gente vai encaminhando e notando que os cegos estão presentes na sua recomposição e recuperação, os surdos e os coxos e os leprosos, tudo vai se tornando mais fácil. Porque na hora que a gente pega uma tribuna para falar, a gente sente que pode ajudar o interlocutor ou o ouvinte. Mas a nossa pretensão não sai da linha emissora se eu não me situar como carente principal, como necessitado primeiro de todo o contexto. Uma evangelizadora da criança sabe que se ela não avocar a necessidade de evangelizar-se, ela passa a ser um alto-falante e não propriamente uma fonte irradiadora de amor. O passista passa a entender que se não tiver vigorando nele o reconhecimento de suas enfermidades morais, o seu passe possivelmente possa ter grandes efeitos magnéticos até de certos acontecimentos fenomênicos mais ampliados, mas não toca no mínimo a intimidade renovadora daquele paciente. E curar por curar, temos médiuns que o fazem. Mas curar e projetar o paciente para uma nova vida, só ele, que João Batista apontou. Então este é o momento. E quando esta casa foi fundada, em 1908, passou a ser aquela data que definiria o seu surgimento, para 24 de junho, dia do profeta, o grande profeta, segundo o capítulo 11 de Mateus, que fostes ver uma cana agitada pelo vento no deserto, uma criatura vestida com ricas vestimentas. Os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. Fostes ver o quê? Um profeta, muito mais que um profeta, porque nele ou dele que se diz, dos nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista, mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele. E nós estamos querendo ser não maior que ele no seu sentido linear, mas queremos começar a conviver com a mensagem do Cristo sem a tutela das regras básicas, constrangedoras e coatoras, que a lei opera sobre quem quer mudar. Aquele que quer mudar tem que submeter-se à lei, mas se ele não escapole da lei a tempo certo, sem infringi-la, porque passa a adotá-la por espontaneidade, ele permanece à mercê das religiões. E vocês não duvidem, como já acontece nessa própria reencarnação para muitos. Aproximam-se do Espiritismo e voltam para outros ambientes religiosos. Ainda bem que voltaram para outros ambientes religiosos. Porque a doutrina espírita é uma doutrina para as pessoas que estão crescendo, para as criaturas que estão se descobrindo intimamente. João Batista se sente feliz em ser anunciador, e a União Espírita Mineira, tendo-o como patrono, enxerga também assim. O dia que a União encher suas dependências e esvaziar os centros, tem qualquer coisa errada. Porque o papel é um papel orientador, direcionador no seu sentido de estratégias, no seu sentido de indicação de elementos que favoreçam a que o coração das pessoas tenha um acesso mais fácil à essencialidade da mensagem de Jesus. É por aí. Então a doutrina espírita avoca com muito carinho o seu patrono, porque é o papel da doutrina espírita e é o papel da União Espírita Mineira. E hoje, vem a União assumindo lenta e gradativamente, apesar da urgência dos fatos,
o seu papel unificativo. É um órgão federativo. O que nós podemos entender por órgão federativo? É aquela entidade que faz o papel simples de aprender a cultivar os padrões com consciência e elaborar em favor de um crescimento maior do próprio movimento em si. Nós temos companheiros que sabem da complexidade do movimento espírita. Não é fácil. Por que não é fácil? Ele tem que ser bem conturbado pelas forças das trevas para que desanime os que entram no seu fluxo. Então ele é bastante conturbado. E temos gente que diz assim, é bom ser espírita, mas é péssimo, difícil trabalhar no movimento espírita.